Imagine só, um homem que a história abraçou com carinho como o rei Henrique. E que tal saber que ele veio ao mundo em 1º de outubro de 1207, justamente no majestoso castelo de Winchester, em Hampshire, um lugar que respira história e encanto? Essa joia do sul da Inglaterra guardou em suas paredes o primeiro suspiro de quem se tornaria uma figura marcante. Conhecido como Henrique de Winchester, seu nascimento foi cercado de um ar acolhedor, quase como se o destino já sussurrasse seu futuro. Seu pai? Nada menos que João Sem Terra, o primeiro da linhagem a governar a Inglaterra desde 1199 e um reinado que, digamos, não foi exatamente um mar de rosas, mas que deixou um legado de território e poder. Por que, afinal? Por que se limitar só à Inglaterra quando se pode estender a influência por França e Irlanda? João tinha ambição de sobra, e isso, meus amigos, é só o começo de uma saga que você vai querer acompanhar de perto. Agora vamos combinar, reinar não é tarefa fácil, não é mesmo? E foi justamente nesse cenário de glórias e declínios que o Império Angevino, tão pujante no século XII, começou a dar sinais de cansaço lá pelo início do século XIII. Mas não se preocupe, porque a história de Henrique está só esquentando. Sua mãe, a rainha Isabel de Angoleme, desposou João em 1200, quando ainda era uma adolescente. Será que a juventude teve algo a ver com o fato de que, por anos, o casamento não gerou herdeiros? Até que 7 anos depois, eis que chega Henrique, o primogênito de 5 irmãos. Logo em seguida veio Ricardo, em janeiro de 1209, e as meninas Joana, Isabel e Leonor, nascidas entre 1210 e 1215. Um verdadeiro enxame de futuros protagonistas da realeza. Os primeiros anos de Henrique são um mistério, mas o pouco que sabemos já é fascinante. Criado sob os cuidados da mãe e de Ellen Dan, sua ama de leite, uma figura tão importante que anos depois, o rei não esqueceria. Garantiu a ela uma aposentadoria digna, provando que gratidão é um valor que carrega desde cedo. Aos 5 anos, sua educação foi confiada a nada menos que Peter des Roches, bispo de Winchester, um mentor à altura, que moldaria o jovem príncipe por quase uma década. E não foi à toa, aos 9 anos, Henrique já demonstrava uma maturidade além da idade, com uma postura que impressionava até os mais céticos. Era como se a herança de seus antepassados já pulsasse em suas veias, preparando-o para grandes feitos. Mas não foi só des Roches quem deixou sua marca. Ralph de Saint-Sanson, seu guarda-costas, ensinou-lhe a arte da equitação, enquanto Philippe de Albigne, um leal servo bretão da família des Roches, introduziu-o nos primeiros passos da guerra. E falando em tradições, Henrique cresceu imerso no culto aos santos, uma devoção que o acompanharia pela vida, um reflexo, talvez, das lições espirituais que absorveu ainda menino. Porém, nem tudo eram flores. O reinado de seu pai, João, foi marcado por conflitos que ecoariam no futuro de Henrique. Coroado em 1199 após a morte do irmão, Ricardo Coração de Leão, cuja partida, aliás, ainda levanta questões. João herdou um império que se estendia por boa parte da França, da Normandia ao Maine, passando por Anjou e até regiões como Gasconha e Aquitânia. Mas a ambição tem seu preço. Em 1202, a guerra com Felipe II da França começou a desmontar esse império. Derrotas militares se acumularam e em 1204, a perda da Normandia, terra ligada à Inglaterra desde a conquista normanda no século XI, foi um golpe duríssimo. João viu seu poder minguar, e a relação com a nobreza inglesa, já tensa, só piorou. Os barões não engoliram os altos impostos para financiar guerras perdidas, e o descontentamento fermentava. Até que em 1214, tudo veio à tona. João, teimoso, insistiu em tentar reconquistar a Normandia, mas a derrota na Batalha de Bovines, em julho daquele ano, selou o destino. As terras francesas estavam perdidas. E os barões ingleses? Chegaram ao limite. Liderados por figuras como Robert Fitzwalter e Sayer de Quincy, eles se rebelaram, dando início à Primeira Guerra dos Barões. João, pressionado, tentou negociar, mas o estrago já estava feito. E é nesse caldeirão de tensões, entre sonhos de glória e realidades amargas, que Henrique começa a despontar. Porque afinal, grandes reis não nascem do nada, eles são forjados no fogo dos conflitos que herdaram. E o de Henrique, meu amigo, estava só começando a esquecer. E então chegou o momento que mudaria tudo. 15 de junho de 1215, uma data que ecoaria pelos séculos. Em Runnymede, às margens do Tâmisa, sob o peso das espadas e das promessas quebradas, João foi forçado a curvar-se. Não por uma batalha perdida, mas pela força de um documento que, com tinta ainda fresca, selaria seu legado de fracasso e, ironicamente, imortalizaria seu nome, a Magna Carta. Sim, aquele pedaço de pergaminho que você já ouviu falar,
mas cuja importância vai muito além de um simples acordo. Era uma declaração de guerra disfarçada de paz. Os barões, cansados de serem esmagados por impostos abusivos, de verem suas terras confiscadas por capricho real e a igreja humilhada, exigiam mais do que palavras, exigiam limites. E João, cercado sem saída, assinou. Mas assinar não significava aceitar. Ele sorriu, apertou as mãos dos lordes, jurou solenemente cumprir cada cláusula, e no mesmo instante em que virou as costas, já planejava rasgá-la. Porque João não era homem de curvar-se a ninguém, muito menos a um papel. Um rei não é escravo de promessas, deve ter murmurado enquanto cavalgava de volta ao Windsor, o documento ainda quente em suas mãos. Mas os barões não eram tolos. Eles sabiam que a tinta secaria, mas a traição não. E foi então que o jogo virou. João, em sua arrogância, subestimou a fúria que havia despertado. Os barões, agora unidos sob a bandeira da liberdade nobiliárquica, não recuariam. E quando um rei falha, o mundo olha para quem pode substituí-lo. Luís, o Leão, herdeiro do trono francês, ambicioso, sedento por glória, recebeu o convite que não podia recusar. Venha, príncipe. A Inglaterra está à sua espera. No verão de 1216, enquanto João fugia como um animal acossado de Londres a Winchester, de Winchester aonde quer que suas pernas trêmulas o levassem, Luís desembarcava em Kent, recebido não como invasor, mas como libertador. Os barões rebelados ajoelharam-se diante dele, oferecendo-lhe a coroa que João havia manchado. Rei Luís da Inglaterra, o título soava doce aos ouvidos franceses, e amargo como fel para os poucos leais que ainda restavam a João. Mas a história, meu caro, adora ironias. Enquanto Luís festava em Londres, banqueteando-se com a nobreza que o aclamava, João apodrecia. Não por uma espada inimiga, não por traição, mas por desenteria, essa assassina silenciosa que não escolhe reis nem mendigos. Em outubro daquele ano, no castelo de Newark, entre dores e delírios, João sem terra finalmente encontrou o que sempre temeu, um fim sem glória. E com ele morreu também o último fôlego da resistência contra Luís. Ou assim parecia. Porque a morte de um rei é sempre o nascimento de outro. E no vácuo deixado por João, uma criança de 9 anos, Henrique, seu filho, foi erguida não como herdeiro, mas como símbolo. Os barões que horas antes juravam lealdade a Luís, agora olhavam uns para os outros com um cálculo frio. Um príncipe francês no trono, ou um menino inglês que podemos controlar? A resposta veio rápida. A traição é uma moeda que muda de mãos com facilidade. Em questão de semanas, a maré virou. Guilherme Marechal, o leão da Inglaterra, o velho guerreiro que servirá a 4 reis e enterrara 3, assumiu as rédeas do reino. Não como tirano, mas como regente, um homem que entendia que coroa não se segura com mãos trêmulas, mas com aço e estratégia. E enquanto Luís ainda sonhava com sua coroa roubada, Marechal agia. Maio de 1217, Lincoln. Uma batalha que não deveria ter sido vencida. Os franceses confiantes avançavam pelas ruas da cidade, certos de que a vitória era sua. Até que as portas se abriram, e a fúria inglesa desabou sobre eles. Marechal, com seus 70 anos nas costas, lutou como um homem de 20, cortando o cerco francês como uma foice no trigo. Luís, humilhado, recuou. Agosto de 1217. O mar. Hubert de Burgh, o guardião do jovem Henrique, provou que a Inglaterra não era só terra, mas onda e tempestade. A frota francesa, orgulhosa, foi esmagada nas águas do canal, seus navios afundados ou capturados. O bloqueio estava quebrado. Luís, agora cercado, sem suprimentos, sem aliados, viu seu sonho desmoronar como castelo de areia. E então veio o Tratado de Lambeth, em setembro. Não uma rendição, mas um reconhecimento. Luís, com a espada na garganta, renunciou às suas pretensões ao trono inglês. Em troca, uma quantia irrisória 10.000 marcos, pagos para que ele voltasse à França com a cauda entre as pernas. Os barões que outrora o aclamavam, agora o expulsavam. A coroa era de Henrique. E a Magna Carta? Agora era lei. Marechal, o velho lobo, não perdeu tempo. Com Luís fora do caminho, ele moveu suas peças, reconstruir o que João destruíra. Restaurou as finanças do reino, acalmou os nobres rebeldes com promessas e casamentos estratégicos, e acima de tudo, manteve Henrique vivo. Porque um rei criança é um alvo fácil, e a Inglaterra ainda sangrava. Mas nem tudo eram rosas. Gales rugia sob Llywelyn o Grande, que via na fraqueza inglesa a chance de expandir seu poder. A Escócia observava, esperta, pronta a aproveitar qualquer brecha. E dentro do próprio reino a fome e a desconfiança ainda assombravam as ruas. Marechal, porém, era um mestre em equilíbrio. Negociou com os galeses, contendo-os com tratados que mais pareciam tréguas do que paz.
E enquanto o jovem Henrique crescia, aprendendo a ser rei antes de ser homem, a regência trabalhava para que, quando ele finalmente tomasse as rédeas, encontrasse um reino não queimado, mas temperado. Porque grandes dinastias não nascem de acasos. Elas são construídas sobre ossos de traidores, tratados rasgados e batalhas que deveriam ter sido perdidas. E Henrique III, meu amigo, estava apenas começando a escrever seu nome na história. Com sangue, com ouro, e com uma coroa que, pela primeira vez em anos, não pesava como uma maldição. O reino não se reconstruiria por milagre. Ele seria forjado na astúcia de homens que sabiam que o poder não se doa, se arrebata. E foi assim que a regência de Henrique III, longe de ser um interlúdio de fraqueza, tornou-se o cadinho onde se temperou o futuro da Inglaterra. William Marshall partirá, mas seu legado não era de lágrimas, e sim de estratégia. Sua morte em maio de 1219 não foi um fim, mas um sinal. A hora de agir havia chegado. Os homens que assumiram o controle, Peter des Roches, o tutor incansável, Pandulfo, o legado papal com olhos de falcão, e acima de todos, Hubert de Burgh, o justiceiro de mão de ferro, sabiam que um trono não se sustenta com preces, mas com decisões. E decisões eles tomaram. Porque governar um reino enquanto o rei ainda é um menino não é tarefa para os hesitantes. Hubert de Burgh não era um regente, era um arquiteto. Entre 1219 e 1222, ele não apenas segurou as rédeas, ele as arrancou das mãos dos indecisos. Um a um, os territórios perdidos de Llywelyn no país de Gales foram reconquistados, não com súplicas, mas com espadas e tratados que favoreciam a coroa. Os cofres esvaziados pela negligência de João sem terra começaram a inchar novamente não por sorte, mas porque Hubert entendeu algo simples. Um reino sem ouro é um reino sem exércitos. E um reino sem exércitos é um convite à ruína. Até 1223, a Inglaterra já não se ajoelhava. Ela se levantava. E quando, em 1226, as terras de Gasconha, há 2 décadas nas mãos dos franceses, voltaram ao controle inglês, não foi por diplomacia brandamente sorridente. Foi porque Hubert de Burgh sabia que a paciência é uma virtude, mas a audácia é uma necessidade. Enquanto os nobres murmuravam, ele agia. Enquanto os fracos duvidavam, ele avançava. E então chegou 1227. Henrique III, com 19 anos e o sangue quente da juventude, declarou-se maior de idade em Oxford. Um gesto simbólico? Não. Um aviso. O menino que fora coroa agora queria ser rei. Mas aqui está a ironia, meu amigo. Mesmo quando o jovem leão rugiu, foi a mão experiente de Hubert que continuou a guiar o reino. Porque um trono não se governa só com vontade ou governa-se com experiência. E Hubert, agora conde de Kent, não era apenas um servo leal. Era o pilar sobre o qual a Inglaterra se reergueu. Mas o poder, como você bem sabe, é uma faca de 2 gumes. Quanto mais Hubert consolidava sua posição, mais os nobres rangiam os dentes. Quanto mais ele fortalecia a coroa, mais alguns o viam como um obstáculo. E quando, em 1229, Henrique tentou se libertar da sombra do regente, primeiro com campanhas mal planejadas na França, depois com manobras políticas que mais pareciam tropeços, o que vimos não foi a queda de Hubert. Foi a prova de que nenhum homem, por mais brilhante, governa para sempre. Porque a história não é feita por um só. É feita por aqueles que sabem quando liderar e quando ceder. E quando Peter des Roches voltou em 1231, depois de anos nas cruzadas, não foi como um rival, mas como um lembrete. O jogo do poder nunca termina. Ele apenas muda de jogadores. E Henrique III? Ele estava apenas começando a aprender que ser rei não é herdar um trono, é conquistá-lo, todos os dias, de novo. E então, como se o destino quisesse provar que os ventos da fortuna sopram onde menos se espera, a maré começou a virar. Não foi por acaso que Peter de Rivali, primo de John de Aeroch, surgiu como uma peça-chave nesse tabuleiro. Homens como ele não se destacam por mero capricho, eles são escolhidos porque o momento os exige. E quando a notícia chegou de que eu, entre tantos, fora nomeado tesoureiro da Casa Real, não foi um simples cargo, foi um sinal. Um sinal de que a facção de des Roches, depois de tanto lutar nas sombras, finalmente via a luz do dia brilhar sobre seus planos. Sim, a verdade dói, mas não há como negá-la. De Burgh perdia terreno. Cada passo que davam era um tropeço, cada decisão, um erro calculado. Os que antes o apoiavam agora olhavam para os lados, questionando-se se não estariam no barco errado. E então, em julho de 1232, veio o golpe final, a ruptura com de Burgh. Não foi uma separação silenciosa, que foi um estrondo. O justiciar pode ter agido sem intenção, mas as consequências eram inevitáveis.
Henrique III, com quase 25 anos, já não era o jovem indeciso que herdara a coroa. Era um homem, um rei. E um rei não pede permissão para governar, ele assume o controle. Mas aqui está a ironia: a queda de Dibor não trouxe consigo uma revolução imediata. Henrique não era um tirano que varria tudo à sua frente, era um estrategista. Sabia que o poder não se constrói com golpes bruscos, mas com movimentos precisos, como as peças de um jogo de xadrez. E assim a transição foi suave, tão suave que muitos nem perceberam quando o antigo regime deu lugar ao novo. De Roches e seus aliados podiam até acreditar que sua influência duraria para sempre, mas a história já provara o contrário. 2 anos se passaram, e o verão de 1234 chegou como um veredicto. O arcebispo, com sua voz serena mas firme, lembrou Henrique de algo que ele já sabia: era a hora de agir. E então, entre as sombras dos grandes nomes, Edmundo de Cantuária, Edmundo de Abingdon, o rei encontrou sua própria voz. Não precisava mais se esconder atrás dos conselhos alheios. A corte, que por tanto tempo fora um campo de batalha entre facções, começou a se transformar. Os velhos rivais Dibor e de Roches eram agora peças de um passado que se desvanecia. Henrique não os destruiu, simplesmente os deixou para trás. Afinal, um rei não governa olhando para trás, ele constrói o futuro. E que futuro seria esse sem um herdeiro? Sem uma rainha ao seu lado? As negociações que desde os anos 1220 vinham e iam sem fruto, finalmente encontraram seu propósito. Não era apenas uma questão de alianças, era uma questão de sobrevivência. A Inglaterra precisava de um filho, precisava de continuidade. E assim, no auge de seus 30 anos, Henrique fez sua jogada. Jeanne, a herdeira do condado, poderia ter sido a escolha óbvia, mas a política é uma dança, e a França não estava disposta a ceder o passo. Luís IX, o piedoso rei francês, e o Papa Gregório IX teceram suas intrigas, tentando bloquear a união. Mas Henrique não era um novato. Ele sabia que quando uma porta se fecha, outra se abre, e desta vez a porta levava a Provence. Raymond de Berengar, um homem de poucas riquezas mas de grande astúcia, ofereceu algo que nem o ouro poderia comprar: sua filha, Leonor. Com apenas 11 anos, ela era jovem, sim, mas seu valor não estava na idade, e sim no que representava. Uma ponte entre a Inglaterra e o sul da França. Uma aliança que controlava os passes dos Alpes, as rotas que ligavam o norte ao Mediterrâneo. E acima de tudo, uma mulher que, quando chegasse a hora, daria ao rei não apenas filhos, mas um legado. O casamento, em 20 de janeiro de 1236, em Westminster, não foi um espetáculo de pompa vazio. Foi um pacto. Um pacto entre 2 mundos, o rigoroso norte inglês e a elegância provençal, selado não com palavras, mas com ações. Leonor não chegou como uma estranha, chegou como uma rainha. E embora alguns murmurassem sobre sua juventude, sobre a influência de seus parentes savoianos, Henrique não viu uma criança. Viu uma parceira. E o tempo provaria que ele estava certo. Em 1239, o primeiro grito de Edward, o futuro rei, ecoou pelos corredores do palácio. Depois vieram Margarete e Beatrice em 1240, como se o destino quisesse compensar os anos de espera. Edmund, em 1245, completou a família. Até Catherine, em 1253, embora sua vida tenha sido breve, foi uma prova de que a dinastia estava florescendo. Mas com a chegada dos filhos de Leonor veio também a chegada de seus homens. Os savoianos não eram meros acompanhantes, eram uma nova força na corte. E onde há nova força, há resistência. A nobreza inglesa, acostumada a ver seus próprios homens nos cargos de poder, agora via estrangeiros ascendendo: William de Savoy, Bertrand de Criol, homens leais a Leonor, não a eles. Os murmúrios começaram: demasiada influência francesa. Demasiado poder nas mãos de quem não entende nossas terras. Henrique, no entanto, não era tolo. Sabia que uma corte dividida era uma corte fraca. E assim, enquanto promovia os novos, também buscava equilibrar. William de Cantilupe, um homem de sangue inglês, foi nomeado xerife. Outros, sem laços com as antigas facções, ganharam espaço. Não era uma questão de escolher entre o velho e o novo. Era uma questão de criar algo maior. Porque um rei não governa sozinho. Governa com aqueles que sabe que podem levá-lo adiante. E Henrique III, depois de tantos anos de aprendizado, finalmente entenderá isso. O trono não era seu por direito de nascença, era seu porque todos os dias ele o conquistava de novo. E assim, o reino começou a tomar uma nova forma. Não por acaso, mas por escolha. Sir John Munsell, um nome que ecoaria nos salões do poder, ascendeu até se tornar Lord Chanceler, um homem cuja astúcia só era superada por sua lealdade. E Edmund,
A Edmund era diferente. Um arcebispo de Canterbury não se contentava em ser apenas um guardião da fé, mas um arquiteto do futuro. Foi ele quem, com a voz firme e o coração sincero, suplicou ao rei: Majestade, é hora de mudar. E Henrique ouviu, porque um grande rei não se curva ao passado, ele o transforma. Mesmo quando as sombras de Desroches ainda pairavam sobre a corte, mesmo quando as cicatrizes das antigas divisões ainda ardiam, Henrique agiu, não com vingança mas com sabedoria. Perdoou, reabilitou. Em 1238, e novamente em 1243, os nomes de Roche e de Boer foram restaurados, não por fraqueza, mas por estratégia. Um rei não destrói seus inimigos, ele os converte. E assim, peça por peça, a corte se tornou mais estável, mais coesa, mais sua. Mas a verdadeira genialidade de Henrique não se limitava às fronteiras de seu próprio reino. Enquanto outros monarcas se perdiam em guerras intermináveis, ele tecia alianças que durariam séculos. A Escócia, tão próxima e tão distante, era o teste definitivo. Alexander II, rei dos escoceses, não era um adversário, era um parceiro em potencial. E quando, em 1221, sua irmã John se uniu a ele em casamento, Henrique viu além de um simples acordo, viu uma ponte. Uma ponte que em 1237 se tornaria o Tratado de York. Imagine a cena: York, setembro de 1237. 2 reis, 2 reinos, e um documento que redefiniria o destino de ambos. Alexander renunciou às antigas reivindicações sobre o norte da Inglaterra, Northumberland, Cumberland, Westmoreland, em troca de quê? Não de ouro, não de terras, mas de paz. Uma paz que permitiria a Henrique olhar para frente, para um futuro onde a espada não fosse a única moeda de troca. E quando Alexander III, sucessor de seu pai, casou-se com Margarete, filha de Henrique, em 1251, o laço não foi apenas de sangue, mas de visão. A Escócia e a Inglaterra finalmente deixavam para trás os fantasmas das guerras passadas. Mas nem tudo eram rosas. Mesmo os reis mais brilhantes têm suas sombras. E a de Henrique se chamava família. Richard, seu irmão, o homem que deveria ser seu maior aliado, sentia-se cada vez mais à margem. Um príncipe sem um trono, um guerreiro sem uma guerra. E então veio a faísca, Simon de Montfort. Um francês ambicioso, um cortês com olhares mais longos que suas palavras. Quando ele e Eleanor, a viúva de William Marshall e irmã de Henrique, se casaram em segredo em janeiro de 1238, não foi apenas um escândalo, foi um terremoto. Richard, furioso, viu naquilo não apenas uma traição pessoal, mas uma ameaça política. E quando a notícia se espalhou, a corte se dividiu. De um lado, os leais a Henrique, os homens de Savoy, os franceses de confiança. Do outro, os barões ingleses liderados por Gilbert Marshall, herdeiro de um nome que já fora sinônimo de lealdade, e agora ecoava a revolta. A rebelião de 1238 não foi um levante qualquer, foi um aviso. Um aviso de que, mesmo com toda a sua astúcia, Henrique ainda tinha que provar que poderia governar não apenas com a mente, mas com o coração de seu povo. E então, veio o momento decisivo. Stratford, fevereiro de 1238. Henrique e Richard face a face, com a corte dividida ao seu redor. Não houve batalha. Não houve derramamento de sangue. Houve em vez disso algo muito mais raro: diplomacia. Richard, com a habilidade que só um homem ferido possui, mediou. Acalmou. E quando os ânimos se acalmaram, uma coisa ficou clara: Henrique não era mais o jovem rei inseguro de outrora. Ele era um estrategista. Um homem que sabia quando ceder para não quebrar. E enquanto a poeira baixava, enquanto os barões voltavam para suas terras e os franceses murmuravam nos corredores do poder, Henrique fez o que sempre fizera: olhou para frente. Porque um rei não governa pelo que foi, governa pelo que ainda será. E o que viria a seguir? Ah, isso era uma história que só ele poderia escrever. Mas enquanto Henrique tecia suas ambições em solo inglês, os ventos da história sopravam mais forte além-mar. O verão de 1238 trouxe consigo não apenas o calor, mas a sombra de uma ausência que ecoaria pelos anos seguintes. Guilherme de Saboia, pilar da causa cristã e conselheiro de confiança, partirá para o continente e nunca mais seria visto. Uma perda que, embora silenciada pelos cronistas, pesou como chumbo no peito daqueles que conheciam seu valor. Enquanto isso, a Inglaterra, ainda convalescente das feridas do passado, respirava aliviada. As tensões arrefeciam, as vozes da discórdia perdiam força. Mas a calma, como Henrique bem sabia, era apenas o prelúdio de algo maior. E então veio a questão que nenhum monarca poderia ignorar.
o peso da fé, o preço da lealdade e o destino daqueles que por séculos haviam sido alvo fácil dos medos e das conveniências do poder. Os judeus de Inglaterra e comerciantes eruditos, famílias enraizadas na terra desde os tempos de Guilherme, o Conquistador, viviam uma existência suspensa entre a tolerância condicional e a hostilidade latente. Não eram estrangeiros, eram parte do tecido do reino, ainda que muitos preferissem vê-los como manchas a serem removidas. A acusação era antiga, venenosa, deicidas, conspiradores, usurários. Como se a cruz de Cristo pudesse ser usada como machado para talhar o futuro de um povo inteiro. Henrique, porém, não era um homem de gestos brutais. Era um calculista. Sabia que a perseguição aberta traria instabilidade, que a violência descontrolada mancharia sua imagem perante a cristandade. Então, escolheu o caminho da conversão, não pela espada, mas pela sedução e pela pressão. Em Londres ergueu-se a Domus Conversorum, um refúgio para aqueles que abandonavam a sinagoga pelo batismo, uma vitrine de piedade real. 10% da comunidade judia, diziam os registros, haviam encontrado a luz. Um número impressionante? Ou um aviso do que estava por vir? Porque a coroa, afinal, não oferecia escolhas, apenas ilusões de escolha. A usura era proibida, os empréstimos regulados, as liberdades restringidas. E tudo em nome de um ideal, uma Inglaterra unificada não apenas por leis, mas por uma fé única e indissolúvel. Enquanto isso, ao oeste Gales resistia. Não com exércitos disciplinados, mas com a teimosia de suas montanhas e o orgulho de seus senhores. Llewellyn o Grande havia partido, mas seu legado era uma brasa que se recusava a apagar. Seu filho Dafydd e os nobres galeses sabiam jogar o jogo, cediam aqui para ganhar ali, juravam lealdade com um sorriso enquanto afiavam as adagas nas sombras. Henrique, sempre o estrategista, respondeu com castelos, pedra sobre pedra, torres que se erguiam como dedos apontados para o céu, lembretes silenciosos de quem detinha o poder. Chester, Carnarvon, Buyut, uma corrente de fortalezas que sufocava a autonomia galesa sem precisar de sangue. Por ora bastava o cerco econômico, a extensão das leis inglesas, a promessa, ou ameaça de que um dia, até os últimos redutos de Gwynedd se curvariam. Mas o rei não podia se dar ao luxo de olhar apenas para o oeste. Ao sul, além do canal, a França fervilhava. Sua mãe, Isabel de Angoleme, aquela mulher de vontade de ferro, que sobrevivera a João sem terra e casara com Hugo de Lusignan, via-se agora enredada nas tramas de Luís IX e seus barões rebeldes. Em 1242, a revolta dos Poitevins explodiu como um barril de pólvora. Henrique, sempre ávido por glória, não resistiu ao chamado. Desembarcou com seu exército, sonhando em repetir os feitos de seus antepassados. Mas a guerra não é um tabuleiro de xadrez, e Luís IX não era um adversário distraído. Em Taillebourg, sob o sol escaldante de julho, Henrique descobriu o gosto amargo da derrota. Seu irmão, Ricardo de Cornualha, lutava ao seu lado, mas nem mesmo a bravura dos barões ingleses pôde conter a maré francesa. O rei fugiu, sim, fugiu, de volta aos navios, deixando para trás não apenas homens, mas o último resquício de sua reputação militar. 80.000 marcas desperdiçadas. Um reino envergonhado. E pior que tudo, a certeza de que na corte, os sussurros não tardariam. O leão de Anjou é mais forte que o de Plantageneta. Mas Henrique não era homem de se render ao desânimo. Voltou para casa, onde os conselheiros franceses de sua rainha, aqueles sorridentes arautos de uma cultura que ele tanto admirava e temia, já aguçavam suas penas para redigir justificativas. O tribunal real seguia aberto, os nobres continuavam a jogar seus jogos, e o tesouro, sempre o tesouro, clamava por atenção. Porque um rei mesmo ferido não pode parar. A história não espera. E Henrique, com seus erros e suas ambições, ainda tinha um império para salvar, ou pelo menos, para fazer crer que poderia salvá-lo. Eis que entre as sombras da derrota em Saintes e o eco dos risos contidos nos salões de Paris, um homem se ergue, não com a espada, mas com a pena e a fé. Sim, Simão de Montfort, seus receios são justos. A guerra foi um golpe, mas não o fim. Porque se há algo que a história ensina é que os reinos não se reconstruem apenas com ouro ou lâmina, mas com a teimosia daqueles que se recusam a ver seu legado desmoronar. E Henrique sabia disso melhor do que ninguém. A França, essa dama astuta e implacável, estendeu suas mãos sobre as terras que outrora foram de João sem terra, como se fossem moedas esquecidas sobre uma mesa de jogo. Querido Henrique, não se importaria de nos deixar cuidar desse pequeno detalhe financeiro? Sussurravam os emissários de Luís IX, enquanto os mapas de Poitou e Gasconha eram redesenhados com tinta fresca.
Os rebeldes locais, esses traidores de conveniência, garantiram que o rei inglês não tivesse nem mesmo a desculpa de uma resistência heróica. Não está no orçamento deles lutar, diziam os conselheiros com um encolher de ombros, enquanto Henrique, com os dentes cerrados, tentava recuperar pedaço por pedaço do que a sorte e a traição lhe haviam arrebatado. Mas não se engane, por trás da aparente resignação, havia um plano. Ou melhor, uma teia de alianças e promessas, fios puxados com a delicadeza de um ourives. O Sacro Império Romano-Germânico, aquele gigante adormecido, acenava com a possibilidade de um contraponto ao poder francês. Frederico II, o estupor mundi, ainda brilhava no horizonte como uma estrela cadente, e Henrique, sempre atento, estendia a mão para capturar seu fulgor. Veja só, meu caro Luís, não seria mais elegante devolver o que não lhe pertence? Insinuavam as cartas, escritas em um tom tão doce que quase escondia o veneno. Era diplomacia, sim, mas também um jogo de espelhos, fazer crer que a Inglaterra ainda tinha peso, que seu rei não era um mero vassalo de um trono estrangeiro. E enquanto os nobres franceses riam entre taças de vinho de Bordeaux, Henrique trabalhava, não com exércitos, mas com pedras e pergaminhos. Porque se a guerra lhe havia negado a glória, a paz lhe oferecia algo mais duradouro, um legado. Mosteiros erguidos como fortalezas da fé, hospitais onde os pobres encontravam mais do que esmolas, encontravam dignidade. As ordens mendicantes, aqueles franciscanos e dominicanos que pregavam a humildade mas sabiam muito bem como manejar o poder, floresciam sob seu patrocínio. Um rei que alimenta os famintos e veste os nus, murmuravam os cronistas, enquanto Matthew Paris, aquele beneditino de olho afiado, registrava cada jejum, cada peregrinação a Walsingham, cada moeda doada aos órfãos. E que rei era esse, afinal? Não o guerreiro de estatura imponente, não o estrategista de batalhas épicas, mas um homem de altura mediana, 5 pés e 6 polegadas. Como revelariam seus ossos séculos depois, cujas mãos, mais acostumadas a segurar rosários do que espadas, tremiam não por medo, mas por uma fé tão ardente que queimava. Um homem simples, quase ingênuo, diriam os que não compreendiam. Mas a ingenuidade, às vezes, é apenas a máscara daqueles que veem mais longe. Henrique não amava a guerra, mas entendia seu preço. Não buscava a glória, mas sabia que um reino sem simbolismo era um reino sem alma. E por isso, quando mandou cunhar a moeda com a efígie de Eduardo, o Confessor, aquele outro rei piedoso, aquele outro órfão que se tornou santo, não era mera homenagem. Era um lembrete, a Inglaterra não pertencia aos barões ambiciosos nem aos reis estrangeiros. Pertencia a Deus e a ele, Henrique, seu guardião imperfeito. E assim, entre missas e tratados, entre doações aos mosteiros de Oxford e as intrigas com o imperador, o rei tecia sua própria lenda. Porque se não poderia ser temido, seria amado. Se não poderia conquistar terras, conquistaria almas. E enquanto a corte ria de sua devoção excessiva, enquanto os barões resmungavam sobre seus desperdícios com igrejas e esmolas, Henrique, com um sorriso tranquilo, sabia: a história não se escreve apenas com sangue. Às vezes basta uma moeda, um hospital, um verso em um livro de romances, e o eco de um nome que séculos depois, ainda faria os cronistas suspirarem. Assim, o rei piedoso. Mas Henrique não se contentava em ser apenas um nome nos livros de orações. Enquanto seus dedos traçavam o contorno das pedras de Westminster, enquanto os vitrais da Lady Chapel se erguiam como joias suspensas entre a terra e o céu, ele sabia: a grandiosidade não se mede apenas pela altura das torres, mas pela profundidade do legado que elas abrigam. E assim, com a mesma paixão com que financiou abadias e alimentou pobres, ele investiu alma e fortuna em transformar o Windsor em mais do que uma fortaleza, em um símbolo. Um lugar onde a pedra fria se tornaria testemunha silenciosa de juramentos, traições e glórias ainda por vir. Edward III, décadas depois, olharia para aquelas muralhas e diria: aqui, meu avô sonhou um reino que duraria além de si mesmo. E enquanto Westminster se consolidava como o palco sagrado onde reis eram ungidos, onde a coroa não pesava apenas sobre a cabeça, mas sobre a história de uma nação, Henrique tecia outra obra-prima, a moeda. Não qualquer moeda, mas aquela que, ao ser cunhada, selava um pacto entre o trono e o povo. O Long Cross Penny, com seus braços estendidos como uma bênção em metal, não era apenas um pedaço de prata, era uma promessa. Uma promessa de que mesmo em tempos de fome ou guerra, o reino não se desintegraria em fragmentos de ambição baronial. Quando em 1247, as antigas moedas foram recolhidas e derretidas, quando os burgueses de Londres viram seus cofres brilharem com o novo cunho real, não foi apenas a economia que se renovou e foi a fé no sistema.
Um reino unido por uma mesma prata, murmuravam os mercadores nos portos de Veneza, enquanto os navios ingleses atracavam carregados de lã e sonhos de ouro. Ah, o ouro! Esse era o próximo passo. Porque Henrique, que entendia o poder dos símbolos melhor do que qualquer guerreiro, sabia que um reino não se sustenta apenas com prata. Em 1257, quando os primeiros gold pennies começaram a circular, moedas douradas que cintilavam como relíquias entre os dedos dos comerciantes, a mensagem era clara: a Inglaterra não era mais uma ilha à margem da riqueza mediterrânea. Era uma potência que falava a linguagem universal do comércio. Pisa, Gênova, até os ávaros banqueiros de Florença, todos inclinavam a cabeça diante daqueles discos brilhantes. O rei piedoso, diziam, também sabe contar. Mas nem tudo era luz em seu reinado. Porque entre os vitrais de Westminster e os cofres repletos de Londres, havia uma sombra que se alongava, a dos judeus da Inglaterra. Henrique, que se orgulhava de sua piedade, que doava esmolas com uma mão e abençoava igrejas com a outra, hesitou diante daqueles que não se ajoelhavam ao mesmo Deus. O Statute of Gevrey de 1253 não foi um golpe, e foi um suspiro. Um suspiro de um reino que ainda não decidirá se queria abraçar ou expulsar. Vivam entre nós, mas não como nós, decretou a lei. Que usassem distintivos, que habitassem seus próprios bairros, que evitassem certos alimentos durante a quaresma. Para seu próprio bem justificavam os conselheiros, como se a segregação fosse um ato de misericórdia. E assim, enquanto as pedras de Westminster subiam em direção ao céu, enquanto o ouro inglês fluía pelos portos italianos, uma comunidade inteira foi lentamente comprimida entre as páginas dos decretos reais, até que um dia não restaria nem mesmo um suspiro. Mas isso é uma história para outro reinado. Porque no final das contas, Henrique III não governou apenas com orações e moedas. Governou com um mapa. Um mapa que se estendia além do canal, além das colinas galesas, até uma ilha de neblina e lendas, a Irlanda. Ali onde seu avô, Henrique II, plantara a bandeira da conquista, ele viu não um fardo, mas uma oportunidade. Um reino dentro de um reino, sussurrou ao entregar o título de Lord of Ireland a seu filho, Edward, como se presenteasse o futuro com um império embrionário. Os senhores irlandeses do Ulster resistiram. Os clãs de Minster rugiram, mas pouco importava. Porque a Inglaterra não conquistava apenas com espadas, conquistava com leis, com moedas, com a lenta e implacável engrenagem da burocracia. E quando os cofres de Dublin começaram a enviar seus tributos a Londres, quando os aventureiros como John Fitzthomas esculpiam feudos em terras celtas, Henrique sorriu. Não era a vitória de um dia, mas a semente de algo maior. O exchequer inglês, engordado com a prata irlandesa e o ouro das rotas comerciais, nunca esteve tão cheio. E no entanto, mesmo nos anos dourados dos anos 1250, quando as reformas monetárias brilhavam e as catedrales se erguiam, uma pergunta pairava no ar como a fumaça dos incensos: até quando? Porque reinos não são feitos apenas de pedras e metais. São feitos de homens. E homens, como Henrique bem sabia, têm o hábito inconveniente de questionar. Especialmente quando as contas não fecham. Especialmente quando a piedade do rei começa a pesar mais do que sua bolsa. Mas isso é outra história. Por enquanto, basta olhar para Westminster ao entardecer, quando a luz filtra pelos vitrais e pinta o chão de vermelho e azul. Basta ouvir o som das moedas trocadas nos mercados, o murmúrio dos mercadores estrangeiros, o eco de um nome que séculos depois, ainda faria os cronistas balançarem a cabeça: Henrique. O rei que construiu com pedra, prata e um pouco de sombra. Ah, mas não se deixe enganar pela aparência de um plano bem urdido. A Sicília, essa joia reluzente no Mediterrâneo, não era um presente, era um abismo disfarçado de oportunidade. E Henrique III, com sua teimosia de monarca que confundia desejo com destino, mergulhou de cabeça. Imagine só, um reino onde o sol beija as colinas de um jeito que faz até os anjos suspirarem, onde os normandos haviam tecido uma tapeçaria de poder tão intrincada que até a igreja tremia ao tocá-la. Mas a Sicília de 1254 não era mais a terra dos sonhos de Frederico II. Era um tabuleiro onde o Papa movia as peças com a precisão de um jogador que já conhece o final da partida. E no 50, aquele mestre da diplomacia vestida de santidade, ofereceu a coroa a Edmund como quem estende um cálice envenenado: beba, meu caro. É pelo bem da cristandade. E Henrique, ávido por ver o filho brilhar onde ele mesmo falhara, engoliu o uísque sem pestanejar. Mas aqui está o detalhe que os cronistas gostam de varrer para debaixo dos tapetes de Westminster: 90.000 libras. Não era uma soma. Era um monte de ouro tão alto que faria Midas corar de vergonha. E de onde viria tal fortuna?
Ah, claro, da bolsa já esvaziada de um reino que há décadas sangrava por causa dos caprichos de seu rei. O parlamento, esse corpo teimoso que começava a descobrir o gosto amargo de dizer não, recuou horrorizado. Majestade, isso é loucura. Henrique então fez o que melhor sabia: improvisei. Primeiro, veio a chantagem divina. Se não pagarmos, Roma nos excomunga. Como se o medo do inferno fosse moeda corrente suficiente para encher os cofres. Depois, a pilhagem disfarçada de piedade. A Igreja da Inglaterra é rica. Vamos pedir emprestado. Tradução: vamos arrancar dela até o último xelim com sorrisos beatíficos. E quando até isso não bastou, veio a genialidade da negociação à beira do desespero. Que tal 40.000 libras? E em troca devolveremos o dinheiro. Um dia, Alexander IV, mais pragmático que seu predecessor, aceitou. Afinal, um rei endividado é um rei controlável. Enquanto isso, do outro lado do mar, Manfred da Sicília não estava brincando de ser figurante. Herdeiro da astúcia Hohenstaufen, ele observava aquele teatro de ambições com um sorriso que escondia lâminas. Eles querem meu trono? Que venham! E quando Edmund finalmente pisou em solo italiano em 1254, carregando consigo não um exército, mas uma dívida e uma bênção papal, Manfred já havia tecido suas próprias alianças. Em 1258, enquanto Henrique ainda contava moedas que não tinha, o siciliano foi coroado rei, sem pedir permissão a ninguém. O desastre? Previsível. O custo? Astronômico. E o pior, ninguém em Westminster parecia ter aprendido a lição. Porque, veja bem, a Sicília não era o problema, era o sintoma. Henrique III havia governado como um homem que acreditava que o poder era um direito divino e o dinheiro, uma questão de fé. Mas a Inglaterra do século XIII já não era mais a terra de reis absolutos e vassalos silenciosos. Os barões, aqueles lobos de olho afiado que cheiravam fraqueza a léguas de distância, estavam fartos. Fartos das dívidas, fartos dos favoritos estrangeiros, os odiados Lusignan, aqueles primos que Henrique tratava como se fossem sangue de seus sangues. Fartos de um rei que trocava a estabilidade do reino por sonhos de glória alheia. E então veio 1258. O ano em que a paciência virou revolta. Simão de Montfort, aquele francês de voz rouca e olhares que perfuravam almas, não era um homem de meias palavras. Basta, disse ele, e com ele, uma legião de nobres que já não temiam brandir a espada contra a coroa. As provisões de Oxford não foram um pedido, foram um ultimato. 15 homens, não escolhidos pelo rei, mas pelos que o sustentavam, assumiriam o controle. Os Lusignan, expulsos. Os cofres, auditados. Henrique, reduzido a um fantoche de cetro na mão. E o mais irônico, seu próprio filho, Eduardo, aquele leão que um dia seria rei, assinou o documento. O herdeiro traía o pai não por maldade, mas por necessidade. A Inglaterra não aguentava mais. Alguns dirão que foi traição, outros justiça. Mas a verdade é que quando um reino sangra, até os leais aprendem a morder a mão que os alimenta. E Henrique? Ele ainda olhava para o sul, para aquela Sicília que escapara como areia entre os dedos, e se perguntava: onde foi que tudo deu errado? A resposta, majestade, estava bem debaixo do seu nariz. Nos livros de contas. Nas cicatrizes de um povo cansado. E na sombra cada vez maior de um homem chamado Simão de Montfort. A querida Inglaterra. Henrique não estava exatamente entusiasmado com a ideia, mas tentou de verdade. Só que a nova realidade era um desafio maior do que ele imaginava. E agora? Agora, era a hora de agir. O rei poderia ter chamado seus nobres para um diálogo sincero. Em vez disso, escolheu um caminho revolucionário, ou melhor dizendo, desesperado. Em 1259, com a rainha a seu lado, partiu rumo a Paris. A França, sempre a França. Henrique ia com um plano: negociar a paz com Luís IX. Por que não tentamos um tratado? Pensou. Afinal, anos de desavenças não levavam a nada. E milagrosamente Luís concordou. Os termos, duros, mas necessários. Henrique renunciaria às antigas pretensões inglesas no norte da França, terras que seu pai já perderá, sonhos que há muito se desvaneciam. Em troca, Luís reconheceria seu domínio sobre a Gasconha, aquele pedaço ensolarado no sudoeste, onde o vinho era doce e a lealdade inglesa ainda resistia. Um gesto de boa vontade? Ou a admissão de uma derrota? Pouco importava. O que importava era que em 1260, Henrique voltou à Inglaterra com algo que há anos lhe faltava: autoridade. Pelo menos por um tempo. Mas a calma era ilusória. Os nobres, aqueles mesmos que em 1258 o haviam forçado a curvar-se, ainda não estavam satisfeitos.
As provisões de Oxford seguiram sem resolução. E Simão de Montfort? Mesmo no exílio francês, sua sombra se estendia. Enquanto Henrique tentava se firmar, Edward, seu filho, fazia as pazes com o velho inimigo. Um gesto estratégico? Ou a prova de que até os laços de sangue se dobram diante do poder? Até que, em abril de 1263, a notícia chegou: de Montfort cruzara o canal. De volta à Inglaterra, não veio sozinho. Trouxe consigo uma causa, andava com ela como um estandarte. Os nobres ouviram, e um a um começaram a segui-lo. Em Oxford, no outono daquele ano, uma nova oposição se formava. Não eram mais sussurros nos corredores do poder, eram espadas sendo afiadas. Os confrontos armados no oeste do país eram só o começo. Quando marcharam sobre Londres, a Guerra Civil, aquela que a história chamaria de Segunda Guerra dos Barões, já era inevitável. Henrique mais uma vez viu o chão tremer sob seus pés. De Montfort tomou as rédeas do governo, enquanto Edward, astuto, reunia seus próprios apoiadores. A tensão era um fio prestes a arrebentar. Até que Luís IX, o santo rei da França, foi chamado a mediar. Em janeiro de 1264, ele deu seu veredicto: as provisões de Oxford eram nulas. Henrique recuperava o controle, pelo menos no papel. Mas de Montfort não era homem de aceitar derrotas. E quando a violência explodiu novamente no oeste com saques e perseguições, sim, até contra as comunidades judias, sempre o alvo mais fácil dos desesperados, ficou claro: a Inglaterra não aguentava mais meias medidas. A guerra estava declarada. E desta vez não haveria volta. A Inglaterra ardia em ódio e desconfiança. As palavras inflamadas de Montfort haviam acendido uma chama perigosa, e o que começou como um conflito político agora ameaçava se transformar em carnificina. As comunidades judias, sempre o bode expiatório dos tempos turbulentos, viam as sombras da violência se aproximarem. Em cidades e vilarejos, o medo se espalhava como praga, mas também a resistência. Homens e mulheres comuns, cansados da brutalidade, uniram-se em um gesto inesperado de solidariedade, protegendo os perseguidos enquanto podiam. Era um raio de humanidade em meio ao caos. Mas o verdadeiro embate não era contra os inocentes. Era entre dois titãs: Simão de Montfort, o barão rebelde que jurara reformar o reino, e Henrique III, o rei que se via cada vez mais como prisioneiro de seu próprio trono. Até que, em maio de 1264, o destino os levou a Lewes, em Sussex. Henrique havia montado seu acampamento em Pancras Priori, cercado por 10.000 homens, um exército imponente, reforçado pela chegada de seu filho, Eduardo, o futuro, martelo dos escoceses à frente da cavalaria. O rei aguardava, o coração apertado entre a esperança e o temor. Afinal, de Montfort não era um inimigo qualquer. Era um estrategista, um homem que transformará a desobediência em arte. E quando ele surgiu no horizonte com suas tropas, talvez 5.000, talvez menos, não veio para negociar. Veio para vencer. Os realistas atacaram primeiro. Por um momento pareceu que a vitória seria deles. A cavalaria de Eduardo avançou como uma tempestade, dispersando as linhas baronais. Mas de Montfort não era homem de ceder ao primeiro golpe. Com uma manobra ousada, ele atraiu os cavaleiros para longe do grosso das tropas de Henrique, deixando o rei exposto vulnerável. E então, como um lobo que cerra o círculo em torno da presa, os barões contra-atacaram. O resultado foi devastador. Ricardo, irmão do rei, foi capturado. Henrique, abandonado por seus próprios homens, viu-se forçado a render-se. Mais uma vez, o trono tremia sob seus pés. De Montfort não perdeu tempo. Com Henrique como refém, ele impôs sua visão: as provisões de Oxford seriam restauradas e o rei, reduzido a uma figura decorativa. Por um ano, a Inglaterra pertenceu aos barões. Mas o poder, quando arrebatado à força, rara vez se mantém sem resistência. E Eduardo não era homem de aceitar a derrota. Em maio de 1265, quase um ano depois da humilhação em Lewes, o príncipe escapou da custódia de Montfort. Não como um fugitivo, mas como um caçador. Rapidamente reuniu um exército próprio, conquistando aliados onde quer que passasse. Até mesmo Gilbert de Clare, o poderoso conde de Gloucester, que até então oscilara entre os lados, agora se juntava à causa realista. A maré estava virando. De Montfort, percebendo o perigo, marchou para interceptar Eduardo. Os dois exércitos se encontraram perto do castelo de Kenilworth, mas o confronto decisivo viria em 4 de agosto, nas planícies de Evesham, em Worcestershire. Era o fim. Eduardo, com sua cavalaria disciplinada e sua fúria contida, esmagou as forças baronais. Não houve clemência. De Montfort foi cortado em pedaços no campo de batalha, seu corpo mutilado como advertência.
Seu filho, Henry de Montfort, compartilhou o mesmo destino. A carnificina foi tão brutal que o rio próximo correu vermelho. Henrique III, libertado, observou tudo de longe, talvez com alívio, talvez com um resquício de culpa. Afinal, aquele homem, por mais que o tivesse desafiado, fora um de seus mais brilhantes vassalos. Mas a guerra não terminara ali. Rebeliões esparsas ainda ardiam, e os últimos rebeldes se refugiaram em Kenilworth, resistindo até 1266, quando o ditame de Kenilworth ofereceu-lhes uma rendição honrosa, ou melhor que podiam esperar depois de tamanha derrota. Em 1267, o Estatuto de Marlborough selou o fim oficial da Segunda Guerra dos Barões. Henrique enfim podia respirar, mas o reino que ele governava já não era o mesmo. As cicatrizes da guerra demorariam a sarar, e as finanças da coroa, drenadas pelos anos de conflito, gritavam por socorro. O rei, envelhecido e cansado, tentava reconstruir o que restava, reerguer Westminster, negociar com os príncipes galeses como Llewellyn ap Gruffydd, que, em 1267, prestou homenagem a Henrique no Tratado de Montgomery. Uma trégua frágil, mas necessária. E então veio o golpe final. Em 1268, Eduardo, impaciente e ambicioso, partiu para a Nona Cruzada, deixando Henrique sozinho com um reino exaurido, uma nobreza desconfiada e dívidas que sufocavam a coroa. O velho rei lutava para manter a ordem, enquanto bandidos assombravam as estradas e a instabilidade ameaçava engolir tudo de novo. Mas, no meio do caos, havia um último suspiro de grandeza. Em 1269, Henrique, já doente e sabendo que seu tempo se esgotava, consagrou a abadia de Westminster. Seu projeto mais querido, seu legado em pedra. Ali entre vitrais e orações, ele tentava apagar o sangue derramado, como se a beleza pudesse redimir a brutalidade dos anos passados. A Inglaterra sobreviveria. Henrique III não. E quando ele fechou os olhos pela última vez em 1272, deixou para trás um reino ferido, mas ainda de pé, e um filho que para o bem ou para o mal, estava destinado a moldá-lo de novo. Não foi com festas que Henrique III encerrou seu reinado, mas com a sombra de uma cruz que nunca pôde carregar. A abadia de Westminster, seu santuário de pedra e fé, foi o palco não de uma celebração, mas de um adeus silencioso, um homem que mesmo enfermo, ainda sonhava com as relíquias de São Eduardo e com a glória de uma cruzada que seu corpo já não suportaria. A devoção que o consumia não era mera piedade, era uma ânsia desesperada por legar algo mais duradouro que guerras e impostos. E ali, entre os ecos dos salmos, ele viu pela última vez o filho que herdaria não só sua coroa, mas também seus sonhos inacabados. Vá, Edward, termine o que eu não pude. As palavras podem não ter sido ditas, mas pairaram no ar como uma bênção e uma maldição. O velho rei, aos 63 anos, já não tinha forças para embarcar rumo à Terra Santa, um desejo que o queimava há décadas como uma ferida aberta. Em março de 1271, quando viu partir, Henrique deve ter sentido o peso de cada batalha que não travou, de cada promessa que não cumpriu. A última imagem do filho foi a de um homem feito para a guerra, enquanto ele, o pai, permanecia preso a um leito, lutando contra uma doença que o roía por dentro. Eu queria ter ido. Eu queria. Mas os deuses, ou Deus, tinham outros planos. Aos 65 anos, em novembro de 1272, Henrique III expirou entre as mesmas paredes que tanto amou. Não houve um funeral pomposo imediato. Houve, antes, o luto de um reino que já olhava para frente. Seu corpo foi depositado temporariamente em Westminster, aguardando o momento em que seu sucessor, aquele mesmo filho que partirá para a cruzada, decidisse como honrá-lo. E quando Edward voltou não foi como um peregrino, mas como um conquistador. Em 1290, mandou erguer um túmulo mais grandioso para o pai, um gesto que era tanto homenagem quanto afirmação de poder. Aqui jaz Henrique, o piedoso, o construtor, o rei que sonhou com anjos enquanto governava entre demônios. Mas nem mesmo a pedra fria da abadia poderia apagar a verdade. Ele morrera como viveu, entre a fé e a fragilidade, amado por uns, esquecido por outros e sempre à sombra de homens mais fortes. Enquanto isso, Edward e Longshanks, o martelo dos escoceses, já se erguia como um gigante sobre o trono que o pai deixará vacilante. Onde Henrique hesitou, Edward avançou. Onde Henrique construiu abadias, Edward ergueu fortalezas. Onde Henrique chorou pela perda de Acre, o último bastião cristão no Oriente, Edward voltava os olhos para Gales e para a Escócia, determinando que a Inglaterra não seria mais um reino de joelhos, mas de espada em riche. A língua inglesa, antes confinada aos campos, agora ecoava nos salões do poder.
As leis que seu avô João havia sido forçado a assinar em Runnymede eram agora instrumentalizadas não como concessões, mas como ferramentas de um controle ainda mais implacável. E os judeus? Expulsos em 1290, como se sua presença maculasse a pureza desse novo império que Edward sonhava forjar. Henrique III não viveu para ver o neto, Eduardo II, mergulhar a Inglaterra na guerra contra a França, nem para testemunhar o início da dinastia que um dia reivindicaria seu nome como símbolo de uma era dourada. Ele foi, em vez disso, o elo frágil entre dois mundos, o caos de João sem terra e a brutal eficácia de Longshanks. Um rei que tentou ser santo num tempo de lobos, que ergueu catedrais enquanto seu reino desabava, que amou a arte mais do que a política e pagou o preço por isso. E no entanto, quando se caminha hoje pelos claustros de Westminster, entre os vitrais que ele mandou pintar e as colunas que ordenou esculpir, é impossível não sentir que, de alguma forma, Henrique venceu. Não nas batalhas, não nos tratados, mas na pedra. Naquilo que permaneceu. Na abadia que ainda se ergue desafiando os séculos como um murmúrio eterno, eu estive aqui. Eu tentei. E talvez, no fim das contas, isso baste. Ah, mas como não falar daqueles que entre risos e suspiros, sussurraram que Henrique III perdeu demais. Que deixaram escapar com um ar de superioridade que ele permitiu franceses demais em sua corte. Como se a história fosse um jogo de tabuleiro onde só ganha quem acumula terras e não quem constrói legados. Como se o sangue de Leonor da Provença, aquela mulher de inteligência cortante e gosto refinado, que transformou a corte inglesa num farol de cultura, fosse uma mancha, e não a tinta que coloriu os manuscritos mais belos da época. Sim, sua mãe, a rainha Isabel de Angoleme, trouxe consigo o perfume das terras do sul, e daí? Se a Inglaterra de hoje ainda respira a herança normanda em suas catedrais, em suas leis, em suas próprias palavras, por que diabo o amor de Henrique pelos provencais seria um crime? E falemos então das perdas. Normandy? A dor lancinante de ver aquelas terras escorregarem como areia entre os dedos, terras que seu pai, João sem terra, já havia quase perdido sozinho, com sua teimosia e suas alianças desastrosas. Mas Henrique não era João. Henrique não era um homem de guerras relâmpago ou traições noturnas. Era um sonhador que, sim, tropeçou na ambição de fazer de seu filho Edmund um rei na Sicília, um plano que entre dotes exorbitantes e promessas vazias, ruíram como castelos de cartas. Dinheiro jogado ao vento? Sem dúvida. Mas que monarca em sã consciência não gastou fortunas em sonhos maiores do que si mesmo? O problema não foi ousar, mas acreditar que o mundo se dobraria aos seus desejos sem cobrar o preço. E no entanto, olhem para Gales. Olhem para o que ele reconquistou. Não com a espada apenas, mas com a caneta e o martelo. Castelos que ainda se erguem como gigantes de pedra, testemunhas mudas de uma estratégia que, por mais custosa que fosse, funcionou. Enquanto os nobres resmungavam sobre impostos e os escoceses riam por trás das mãos, Henrique tecia algo mais duradouro que tratados, uma identidade. Uma Inglaterra que mesmo sem a Normandia, mesmo sem a Aquitânia, aprendia a se bastar, a se reconhecer. Claro, houve a Guerra dos Barões. Aquele pesadelo de 1264, quando o reino quase se partiu ao meio como um pergaminho rasgado. Quando Simão de Montfort, com sua retórica inflamada, convenceu metade do país de que o rei era um tirano dispendioso, e bem, em parte não estava errado. Mas até ali, até naqueles dias sombrios, Henrique provou algo raro, resiliência. Ele caiu sim, foi humilhado sim, mas voltou. E quando voltou não foi com vingança cega, mas com um acordo, o Estatuto de Marlborough que entre linhas plantou as sementes de algo revolucionário, a ideia de que até um rei podia ser responsabilizado. E a Escócia? Ah, a Escócia. Ali, Henrique fez o que poucos ousaram, negociou. Enquanto seus antecessores sonhavam com conquistas sangrentas, ele traçou uma fronteira, uma linha no mapa que contra todas as probabilidades perdurou. Não por acaso, mas porque entendeu que alguns legados não se medem em léguas, mas em paz, em anos sem guerra, em crianças que nascem sem conhecer o som dos tambores de batalha. Dinheiro? Falência? Sim, ele herdou um reino esgotado e o deixou, bem ainda esgotado. Mas que rei, em uma época de fomes e pestes, não lutou contra a maré? O erro não foi gastar mal. Em sonhos alheios, como a coroa siciliana para Edmund, em vez de investir nos alicerces do próprio reino. Mas até isso, até seus tropeços, tem uma ironia poética. Foi justamente sua obsessão por construir abadias, capelas, tumbas suntuosas, que nos deixou o melhor de seu legado. Westminster não é um mausoléu de derrotas, mas um hino àquilo que ele amou, a beleza como ato de fé, a arte como resistência.
Então, quando olhamos para Henrique III, esse homem que os cronistas chamaram de fraco, que os nobres chamaram de extravagante, que a história quase esqueceu, pergunto: fraco era ele, ou era um mundo que não soube reconhecer sua força? Um rei que, em meio ao caos, escolheu ser construidor em vez de conquistador, que preferiu deixar catedral em vez de cicatrizes, que mesmo quando tropeçou, tropeçou para frente. E se isso não é vitória, então que venham os generais com suas espadas e seus mapas manchados de sangue. Eu ficarei com os vitrais, com as colunas, com o silêncio eloquente de uma abadia que 800 anos depois ainda sussurra: olhem, isto é o que permanece.